Agora sim. Estamos no ar. Vamos só organizar aqui, tentar centralizar. Para cá ou é para cá, meu Deus? Para cá. Aí, para cá, centralizou. Agora sim. Boa. Muito boa tarde a todas e todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que chegou aí na transmissão, você que está aí acompanhando, né? Estamos aí com... Trazamos aí uns 10 minutinhos, mas nós já estamos no ar, tá bom? Então, solta o dedo no like aí, aperta no do curtir, aperta no coração, aperta no compartilhar, tá bom? Para que essa live possa chegar a mais pessoas, tá? O áudio tá legal aí, gente? Escrevam nos comentários, por favor, só para eu ter uma ideia aqui, como... Deixa eu virar aqui. Só para eu ter uma ideia, se o áudio tá legal, Maristela tá aí, boa tarde, Maristela, a Cássia, a Sandra, a Graça, da paróquia Senhor do Horto e São Lázaro, muito legal. Certo. Do pecado em Cádiz Barneia, onde o povo é condenado aos 40 anos. Abaixar aqui a TV aqui. Muito legal. Beleza, nós estamos aí em 37 pessoas. É isso aí. Bom, vai dando o like, vai comentando. Eu vou puxar os slides aqui, tá bom, gente? Para a gente dividir aqui a tela, tá? Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Boa tarde, para o Sagrado do Coração de Jesus. O áudio está perfeito. É isso aí. Muito bom, muito bom. Deixa eu só relembrar aqui, né? Como é que eu mexo aqui na... Como é que eu... Aqui, acho que é aqui. Share screen. 2 monitores, tal. Share screen. Janela do aplicativo. Guia do Chrome. Apresentação. Opa, agora vai. Aí, deixa eu só ver aqui se está aparecendo aqui. Beleza, tá aí aparecendo. Agora deixa eu só colocar maior aqui, né? Aí, é isso aí. Estamos aí com ele na tela. Isso, muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Tá aí na tela. Nosso primeiro slide, introdução ao livro do Deuteronômio, tá? Introdução ao livro do Deuteronômio. Deixa eu só colocar aqui para ver os comentários de vocês, tá bom? Então, muito boa tarde a todas e todos que estão aí chegando, que estão aí para acompanhar essa nossa segunda live, sobre esse tema central, né? Relembrando, mês da Bíblia, né? Mês da Bíblia. E, em especial, nós estamos fazendo uma análise em relação ao livro do Deuteronômio, tá? Estamos estudando o livro do Deuteronômio. Na semana passada, fizemos uma introdução geral sobre a Bíblia, tá bom? Hoje eu quero fazer uma introdução ao livro do Deuteronômio, introdução à obra do Pentateuco, tá? E depois, na próxima aula, para nós encerrarmos sobre a teologia do livro do Deuteronômio, tá bom? Em especial ali aquele bloco entre os capítulos 12 e 26, tá? Então, é um pouco essa a ideia, tá bom? Se tem alguém que não acompanhou no sábado passado, não tem problema, acompanhe aqui, fique aqui com a gente, tá bom? Mas durante a semana, nos próximos dias aí, tente acompanhar o primeiro episódio, tá bom? Da nossa live. No final deste nosso estudo, eu vou reunir os slides, tá bom? E vou encaminhar para a Silvana e a Silvana vai encaminhar para vocês, tá bom? Então, a cada aula eu estou mexendo um pouco no slide e tal, de acordo com aquilo que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, no término das 3 apresentações, eu vou compilar todos eles e tal, todos eles que eu trabalhei, encaminho para a Silvana e aí a Silvana vai dar um jeito para disparar ele aí para vocês, tá bom? Tranquilo? Então, hoje, eu não vou entregar esses slides e tal por conta disso, tá? Eu vou organizar ele aos poucos e depois vou encaminhar para a Silvana, tá bom?
Então, sem mais delongas, vamos à nossa reflexão em relação ao livro do Deuteronômio, tá? Então, vamos fazer essa introdução. Tá aí na tela para vocês. Deixa eu jogar aqui nela toda. Isso, tá aí nela toda, tá bom? Para vocês printarem, para vocês tirarem uma foto, para vocês quiserem copiar, enfim, que vocês acharem melhor, tá bom? Tá aí o conteúdo e assim vocês já vão adiantando, né? Também esse material em mãos, tá? Então, é o seguinte, nós temos aí nesse primeiro slide, né? Nós temos aí nesse slide esse primeiro bloco. 55 citações literais do livro do Deuteronômio aparecem no texto do Novo Testamento. Então, quando nós pegamos o Novo Testamento, por 55 vezes aparece, então, textos fazem menções, né? Nós temos algum comentário acerca do livro do Deuteronômio, tá? Este texto, o livro do Deuteronômio, ele só não é mais citado que 2 livros. Deuteronômio só não é mais citado que o livro do profeta Isaías, né? Nós podemos recordar em Lucas 4, na qual nós temos Jesus recitando um texto de Isaías, né? Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? E aí nós temos Jesus lendo essa passagem do profeta Isaías e dizendo que naquele dia se cumpre aquela passagem, né? Nós também vemos Jesus citando Salmos. Então, esses 2 textos são os textos mais citados do Novo Testamento. Isaías, certo? Salmos e, em terceiro lugar, o livro de Deuteronômio. Isso mostra, então, como que o livro do Deuteronômio é um livro muito citado, é uma base importante para a reflexão bíblica, uma base teológica fundamental para a compreensão também, uma grande chave de leitura para o Novo Testamento, tá bom? Então, a gente percebe a importância desse texto. No segundo bloco aí, eu estou apresentando para vocês a seguinte informação. Em Qumran, né, textos que datam do século II, tá, foram encontrados 25 rolos do livro do Deuteronômio. O que aconteceu em Qumran? Tá? Um beduíno árabe, tá? Um beduíno árabe caminhava ali pelo deserto, né? Enfim, ali na região do Egito, né? Isso por volta do final dos anos 40, em especial 1947. E aí ele observa uma caverna, esse beduíno árabe observa uma caverna, tá? Vou voltar aqui a olhar para vocês. Ele observando aquela caverna, ele pega uma espécie de pedra, né, algumas pedras, e começa a jogar essas pedras na caverna. E aí ele começa a observar que a pedra bate numa espécie de vaso. Aquele som é como se estivesse batendo em alguma coisa, e não um som um pouco oco, sabe? E esse beduíno vai até aquela caverna. Quando ele chega naquela caverna, ele descobre inúmeros vasos, vários vasos, com diversos rolos de textos antigos ali guardados. Isso em 1947. Se trata, então, de uma grande descoberta arqueológica. Os especialistas foram até lá e aí descobriram inúmeros textos bíblicos antigos. Vários textos antigos, né? Até porque em Qumran vivia-se uma comunidade, tinha uma comunidade ali em Qumran, então muito provavelmente que era um lugar no qual eles guardavam os textos, né? Então em Qumran eles descobriram, e aí eu volto aqui jogando o slide aqui na tela para vocês, eles descobriram 25 rolos, 25 rolos, né, do livro do Deuteronômio, tá bom? Então, essa é uma informação muito importante. E aí o século II é o seguinte, estes textos narram, então, do século II, tá bom?
Esses textos, então, são datados do século II, tá? Então, muito interessante isso aí. Agora, Hanson, por que você está frisando aí 25 rolos? Ora, é porque era um livro muito importante. É essa informação aqui, é isso que eu quero que vocês peguem aqui no ar, né? O fato de ter 25 cópias do livro do Deuteronômio só naquela comunidade de essênios ali de Qumran, significa que era um texto muito importante. Se eles faziam muitas cópias, é porque eles queriam preservar aquilo ao máximo, ou eles enviavam para outras comunidades também, tá bom? Tranquilo? Até aqui, gente? Avançando aqui em relação a esse slide, o livro do Deuteronômio narra o último dia de Moisés ali nas planícies de Moabe, tá? Essa é uma informação importante quando nós pensamos no livro enquanto a narrativa, tá bom? Então, esse é um ponto importante, tá? Esse é um ponto importante aqui. Então, é como se o texto narrasse esse último dia de Moisés. Embora na nossa atividade exegética, a crítica textual, a gente sabe que não é um relato fidedigno desse último dia de Moisés, tá bom? Não é um relato fidedigno do último dia de Moisés. Como eu costumo brincar para ilustrar esta informação. A Bíblia não é necessariamente uma espécie de Big Brother, né? No qual os fatos vão acontecendo e tem sempre alguém ali narrando e escrevendo, tá bom? O texto também coloca o povo de Deus nas portas de entrada na Terra Prometida. E por isso também apresenta o discurso de despedida de Moisés. Tá bom? Aí nós temos esse texto aí que mostra essa despedida de Moisés está ali presente, tá bom? Tranquilo aqui, gente? Comentários, observações, qualquer coisa coloquem aí no chat, tá? Essa comunidade que vivia em Qumran são os essênios, tá? Uma comunidade de judeus, tá? Isso aqui é importante a gente falar também, tá bom? Mais comentários, observações, coloquem no chat e aí vamos seguindo, tá? Slide de número 2 aí na tela, na telona agora, em relação ao título do livro, do Deuteronômio, né? O título do livro do Deuteronômio. Em hebraico, este texto é chamado de Devarim, tá? Em hebraico, o seu nome é Devarim, que significa o quê? Estas são as palavras, tá? Estas são as palavras. É isso que significa Devarim aqui no slide. Deixa eu colocar aqui para vocês certinho aqui. Em hebraico se lê da direita para a esquerda, tá bom? Então nós temos aqui o Dalet, o Vav, né? Resh, né? E o Nun final, tá? Devarim, estas são as palavras. Em grego, o nome do texto é Deuteronomion, que é a tradução da Septuaginta, que é este trechinho aí do texto. Uma cópia desta lei, tá? Uma cópia desta lei. Deixa eu diminuir aqui o slide para olhar, né? Entre aspas, olhar para vocês, tá bom? Na tradição hebraica, os textos bíblicos são nomeados de acordo com as primeiras palavras que vão aparecendo no texto, tá bom? Por isso que Devarim, estas são as palavras de Moisés, né? Estas são as palavras, Devarim. Então, este é o nome do texto para o hebraico, Devarim. Mas nós sabemos muito bem que houve, então, esse grande trabalho literal, vamos dizer assim, de tradução da Bíblia, lá naquela grande biblioteca de Alexandria e tal, né? No qual pediram a 70 rabinos, né, um grupo de mais de 70, para que fizesse, ou melhor, um grupo de 70 sábios que fizessem uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Nós falamos isso na aula passada, né? Então, a Bíblia, Antigo Testamento, traduzido do hebraico para o grego é a chamada Septuaginta, como está aqui no slide para vocês, tá bom? Septuaginta, também conhecida por essa sigla aí, né? É o número 70 em algoritmos romanos, o LXX aí, tá bom?
No texto bíblico em grego, na Septuaginta, este livro não é chamado de Devarim, e sim de Deuteronômio, que é esta expressão que eles pescaram no capítulo 17, versículo 18, tá? No capítulo 17, versículo 18, está escrito uma cópia desta lei. Vamos pegar juntos esse texto, gente? Vamos pegar juntos esse texto? Deixa eu voltar para a telona aqui, tá? Vamos pegar juntos. Eu vou pegar aqui na Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia mais pastoral, tá bom? Vou pegar na Bíblia Ave Maria. Então, talvez muitos de vocês tenham ela aí em mãos, tá bom? Então, corra aí na sua casa, busca a sua Bíblia se você quiser ler comigo, ou apenas marque para que você possa ler mais tarde aí na sua casa, tá bom? Enquanto alguns vão buscar a Bíblia aí e tal. Tá tranquilo aqui, gente? Tá tudo ok aqui na nossa transmissão? Alguma pergunta, algum comentário? Vocês estão gostando? Quem tá gostando, escreve um ok aí, ó. Nós estamos em 63 pessoas aqui na live. Escreve um ok aí, coloca um ok aí nos comentários, gente. Bomba aí de ok nos comentários. Enquanto a gente dá um tempinho para alguém que queira buscar a Bíblia para ler com a gente, tá bom? Então, Deuteronômio capítulo 17, versículo 18, tá? Isso, a Maria Cecília colocou ali um ok, a Rosa colocou um ok, é isso aí. Maristela, vai colocando um ok aí, tá tudo certo, tá bom? E a gente vai interagindo, tá bom? Vamos lá, Deuteronômio 17, versículo 18. Estou aqui com a Bíblia de versão Ave Maria. Diz assim: quando subir ao trono real, escreverá para si uma cópia desta lei, segundo o texto que os sacerdotes levíticos têm. Escreverá, então, uma cópia desta lei. É isso que está escrito no texto que nós lemos aqui em português, e é como se apresenta no texto hebraico. Quando os 70 sábios fizeram a tradução do hebraico para o grego, ao invés deles escreverem uma cópia desta lei, eles escreveram uma segunda lei. Uma segunda lei. E deuteros em grego significa isso, um segundo, uma segunda lei, uma segunda expressão. Tá bom? Então, o texto do Deuteronômio recebe este nome por conta do capítulo 17, versículo 18, da versão da Bíblia grega, chamada de Septuaginta. Tá bom? Ok? Tranquilo? Vamos voltar aqui com o nosso slide na telona para vocês. Outro ponto importantíssimo, importantíssimo. Na exegese atual, vai dizer que o que nós temos no Deuteronômio, na verdade, é uma incorporação de um material que já existia no livro do Êxodo, o chamado Código da Aliança, tá? Vocês devem se recordar que na aula da semana passada, nós falávamos o seguinte, a importância de compreendermos bem a base bíblica do Antigo Testamento, e nós falávamos de os seguintes pontos, de 3 grandes códigos que marcam o Antigo Testamento. O Código da Aliança, o Código de Santidade e o Código Deuteronomista, tá bom? Mas o texto do Deuteronômio, mesmo que contemple um código à parte, chamado de Código Deuteronomista, existe também uma influência muito forte do chamado Código da Aliança, tá? Então, o livro do Êxodo está, de certa forma, presente no livro do Deuteronômio, tá bom? É isso que nós estamos deixando claro aqui, tá bom? Agora, gente, um outro ponto importante. Vamos voltar o nosso olhar para o Pentateuco. É preciso, então, ter uma visão de conjunto em relação ao livro do Pentateuco. É importante, então, termos uma visão de conjunto do livro do Pentateuco. Ainda que a gente olhe de maneira separada os livros, Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é importante nós termos essa visão de conjunto da obra. Tanto é que este era o livro, vamos dizer assim, o livro base da fé de Israel. O grande credo de Israel está no Pentateuco. Falávamos isso no sábado passado, tá bom? Então é importante procurar ler a obra de maneira conjunta, tá bom? E não achar que o Gênesis está totalmente separado de forma aleatória do livro do Deuteronômio, tá bom? Ali está apresentada uma visão de conjunto. E nessa visão de conjunto, nós temos não apenas, né, a lei, não é apenas a lei, tá bom? Porque quando nós falamos de Torá, esses 5 livros, nós chamamos de Pentateuco na Bíblia cristã, mas na Bíblia hebraica é chamada de Torá. A tradução direta de Torá é lei. Só que quando nós pensamos em lei, o que vem à nossa cabeça, gente? Quando nós pensamos em lei, geralmente nós pensamos em algo burocrático, algo institucional, algo que muitas vezes pesa, algo que muitas vezes amarra, coisas do tipo, não é verdade? Né? Então essa não é uma melhor, talvez não seria a melhor maneira de chamarmos este texto e essa visão teológica acerca do livro do Pentateuco, mas sim como uma instrução, um caminho, tá bom? Então, este é um ponto importante, tá? Quando nós olhamos para o Pentateuco. Conhecemos bem os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Talvez aqui fosse importante nós resgatarmos alguns elementos que estão presentes, então, nestes textos, tá bom? Então, vou avançar aqui com mais um slide, tá? Antes de adentrar no conteúdo do texto, aqui, bom, aquilo que eu já comentei aqui com vocês, certo? O que eu já comentei com vocês, chamado do nome hebraico de Torá, tá aí na telona, quem quiser printar, tira foto, tá bom? Isso que eu acabei de comentar aí, tá na tela aí para vocês, tá? Significa lei ou ensinamento, né? E o nome grego Pentateuco, que significa 5 rolos, tá? Este é o nome que o Pentateuco recebe na Bíblia de tradição cristã, tá bom? Então, este elemento é importante. Tá aí os 5 livros, né? E o seu conteúdo básico consiste em narrativas e leis. Nós falamos isso na aula passada, vocês devem se recordar bem, né? No qual eu falava que 50%, praticamente 50% dos livros do Pentateuco é marcado por lei e os 50% restantes são narrativas, né? São narrativas, tá bom? Vamos avançar aqui. Quantas partes tem o Pentateuco, tá? Antes disso, deixa eu só pegar a pergunta aqui da Maristela. Vou jogar aqui na tela aqui para vocês, né? Ela coloca aqui: precisamos entender lei como instrução. Eu não sei se ela pergunta, se ela afirma, tá? Enfim, mas deixa eu recapitular aqui para que fique bem claro. Embora Torá signifique lei, né? Lei, os judeus se relacionam com a Torá como uma instrução. Deus está instruindo o seu povo, tá? Por que instrução é diferente da lei? Porque quando eu tenho uma lei, infringir a lei acarreta punição, certo? Se eu penso todo o Pentateuco como uma lei no sentido burocrático da coisa, nós podemos desaguar numa teologia perigosa, numa teologia punitiva, na qual nós vamos entender da seguinte maneira: quando eu não ando na linha, Deus me castiga, me pune porque eu infringi a lei, tá? E não é essa forma que a Bíblia Sagrada quer nos motivar a nos relacionarmos com Deus. Nós somos instruídos por Ele porque Ele é Pai amoroso que quer cuidar de nós e nós queremos ser filhos obedientes. Por isso que nós vamos ouvir as suas instruções, né? Mas quando a gente desobedece a Deus, a gente apanha, quebra a cara? Sim, porque é a sabedoria de alguém que tem uma visão além da nossa.
Por exemplo, os nossos pais. Por que os nossos pais nos ensinam? Pode até parecer que o pai é chato, mas no fundo, o pai e a mãe quer o quê? Quer o nosso bem. Eu sou apenas filho, eu não sou pai, né? E mãe também muito menos, né? Acho que já deu para perceber, né? Mas muitos de vocês que acompanham aqui, penso eu que vocês são pais, mães, né? Avós, talvez alguns. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando você dá uma instrução, não é porque você quer punir, você quer ensinar. Porque muitas vezes você já passou por aquele caminho e você sabe que se o seu filho não seguir aquele caminho, ele vai quebrar a cara. E aí o que acontece? O filho não ouve, o que ele vai... O que ele vai colher? Vai quebrar a cara. E ele quebra a cara não porque você puniu, ele quebra a cara porque ele não te ouviu. E você já sabia que ele iria quebrar a cara porque você conhece daquilo. Né? Então é um pouco essa dimensão do texto bíblico. Deus está nos instruindo porque a visão dele está para além da nossa. Não é? Então, mais do que Deus que quer nos punir, algo do tipo, ele sabe que se nós não trilhamos o caminho da vida, a outra alternativa é o caminho de morte. Né? Então Deus tenta nos preservar, nos poupar, tá bom? Daí a importância de recorrer à instrução como orientação, como a Maristela complementou aqui, e não como punição. Certo, gente? Voltando aqui, agora neste outro slide, quantas partes tem o Pentateuco? Agora vamos destrinchar um pouco as temáticas que estão presentes dentro do texto, tá? Vamos lá. Nós temos a história primitiva. Gênesis, capítulos de 1 a 11. Então, nós temos a origem do mundo, a origem do homem, o homem enquanto gênero humano, o homem da mulher, tá? E a origem do mal, né? A origem do mal presente aí, essa teologia presente aí no livro do Gênesis, tá? De capítulos de 1 a 11. Os capítulos de 12 a 50, nós temos a narrativa que fala acerca dos patriarcas. Né? Então, os patriarcas serão apresentados nas narrativas dos capítulos 12 até o capítulo 50. Coloquem no chat aí patriarcas que você se recorda. Quais são os patriarcas? Né? Coloca aí o nome de um patriarca que vem à sua mente, tá bom? Então, quando nós pegamos lá no capítulo 12, por exemplo, do livro do Gênesis, o texto bíblico começa a narrar a história de Abraão, começa a falar da vocação de Abraão, né? Depois vai nos mostrar o seu sobrinho Ló, Abraão e Ló, ainda dentro do... ou melhor, no capítulo seguinte, né, que é o capítulo 13, vamos ver a aliança de Deus com Abraão, temos Melquisedeque, né, mais para frente vamos ter, então, Isaac, né, vamos ter Jacó, e assim os patriarcas vão aparecendo no texto bíblico, né, aí a Maria e a Maristela colocaram aí Abraão, tá? No bloco 3 aí, nós já estamos agora no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e nós temos a narrativa do Êxodo, a libertação no Egito, né? Êxodo significa saída, então o Êxodo, para além do nome do texto bíblico, o Êxodo é um evento, o Êxodo é este grande evento, no qual o povo, né, o povo da aliança vai para o caminho do deserto e começa o seu processo de retirada das mãos, né, da opressão ali dos egípcios, tá bom? No capítulo 17 e 40 de Êxodo, e também mergulhando ali para dentro da obra do Levítico, nós temos a estadia no Sinai, ou Horebe, né? Sinai ou Horebe, nós estamos falando
do mesmo lugar, da mesma planície, tá? Então o povo começa a tocar ali a sua vida ali no Horebe, no Sinai, ainda dentro deste processo de caminhada rumo à Terra Prometida, tá bom? Depois nós temos a jornada aí do livro dos Números, né? Mas antes de falar um pouco da jornada do livro dos Números, quero comentar um pouco sobre Levítico. Levítico é o texto no qual está presente o chamado santidade, tá? E no livro do Código de Santidade, o livro do Levítico, nós temos as leis de pureza e um pouco sobre a organização do culto, tá bom? Então nós temos um grande texto litúrgico, podemos dizer assim, dentro do livro do Levítico, tá? A parte de número 5 aí, a jornada dos livros dos números, que é essa marcha, né? A saída do Sinai, tá bom? E por fim, chegamos aí no livro do Deuteronômio, temos o adeus de Moisés e a chamada reinterpretação da lei de Deus, que foi recebida no Sinai para a nova geração dos israelitas. Tá bom? Deixa eu ver o que mais está aparecendo. Vocês comentaram aqui. Sair desde o... É isso aí. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, essa é um olhar geral, um panorama geral acerca do livro do Pentateuco, tá? Então, essas são as grandes narrativas aí presente, né? Como nós estamos dentro desse mês da Bíblia, né? Muitas pessoas acabam perguntando sobre métodos, como ler a Bíblia, por onde começar, etc. Eu já fui favorável de que começasse pelo livro, pelos Evangelhos, né? Pela Carta de João, que é aquele método do Monsenhor Jonas Abib, né? Mas eu mudei um pouco essa visão, né? Hoje eu defendo que é importante que a gente compreenda bem a história de Israel, né? A história dos patriarcas, o Antigo Testamento, então principalmente esse bloco aí do Pentateuco, é importante que a gente possa ler ele de forma conjunta, tá bom? Tranquilo? Vamos avançar aqui para o slide seguinte, tá? Qual é a relação do Pentateuco e as leis? Vou colocar na telona aí para vocês. Qual é a relação entre o Pentateuco e as leis? Bom, dentro de toda essa narrativa, o Pentateuco apresenta os conjuntos de leis, por exemplo, os 3 grandes códigos legislativos, que nós já vimos eles no sábado passado. O Código da Aliança, relembrando, Êxodo 20, o Código de Santidade, presente no livro de Levítico, e o Código Deuteronômico, ou chamado de Código Deuteronomista, capítulos 12 e 26. No próximo sábado, vamos avaliar, vamos ler ele de forma mais aprofundada, tá? Além disso, várias outras leis foram dadas. Abaixo estão apenas alguns exemplos, né? Nós temos leis morais, né? Os mandamentos. 2 narrativas aí de mandamentos, né? 2 narrativas principais, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, né? Então, por 2 vezes, nós nos deparamos, então, com as narrativas dos mandamentos. Aqui nós estamos falando dos 10 mandamentos, né? Aquele bloco dos 10 mandamentos mesmo, né? Embora essa forma de organizar os mandamentos em 10, quem sistematizou os mandamentos em 10 é um santo muito conhecido nosso, um autor da patrística. Deixa eu olhar aqui no chat aqui. Quem sabe, hein? Quem é que sabe? Quem é que chuta aí? Quem foi o santo que organizou? Porque é o seguinte, gente, deixa eu voltar a olhar aqui para vocês. Quando nós fazemos a leitura do livro, tanto de Êxodo 20 como Deuteronômio 5, a gente, dependendo da forma que você interpreta, os 10 mandamentos não estão bem claros ali, tá? Ou é menos, ou é muito mais, né? Então, os 10 mandamentos, essa ideia de 10 mandamentos, ela foi organizada de maneira catequética, sistemática, né? Lá por volta do século IV, hein? Já dei uma colher de chá aí para entregar quem é esse autor, hein? Coloquem aí no chat, se vocês acertarem, eu falo, tá bom? Pode chutar à vontade, pode chutar sem medo, tá? Então, nós temos aí essas leis, né?
Eita, deixa eu voltar aqui. Calma aí. Cadê? Como é que desce? Desceu. As leis cerimoniais relativas à maneira de se adorar a Deus, né? Lembra que eu falei agora há pouco que Levítico trabalha um pouco da organização do culto, né? E o culto, ele serve para adorar a Deus, né? E o livro do Levítico trabalha essa dimensão de como se deve cultuar, como se deve adorar a Deus, tá bom? Então, por isso que eu falo que é um livro com orientações litúrgicas, podemos dizer assim. Tá? E, para terminar, as leis civis sobre a administração da justiça. Tá aí o livro de Deuteronômio 17, do 9 ao 11. Podemos fazer uma leitura mais aprofundada desse bloco aí no próximo sábado. É muito interessante a forma que o Deuteronômio vai apresentando essas leis e como que ela diz acerca de viver a justiça de Deus, que se dá na justiça para com o outro. É muito interessante. Essa imagem sobre quem é o justo, tá? É muito interessante, tá? Deixa eu não coloquei aqui na telona para vocês, né? Printem aí a tela, tá? Printem a tela, ou copiem, ou tirem foto, né? Deste bloco aí, que é muito interessante. Tranquilo, gente? Vamos avançar um pouco mais. No chat ninguém respondeu, então eu vou falar, tá bom? Quem foi responsável por organizar essa sistematização aí em 10 mandamentos foi Santo Agostinho de Hipona, tá? Nosso grande autor da patrística. Ele que vai organizar para nos ajudar na reflexão os mandamentos em 10. Tá bom? Beleza, gente? Vamos voltar aqui um pouco. Deixa eu colocar na telona. Tá aí. Qual é a relação entre o Pentateuco e as leis? Ainda seguindo nessa reflexão. Segundo os rabinos judeus, o número de mandamentos presentes desde o início de Gênesis até o final do Pentateuco, no livro de Deuteronômio, é de 613 leis, também chamadas de mitzvot, tá? Mitzvot. Então, se você acha que 10 mandamentos, né, já é pesado, imagina para o judeu aí, né? 613 mitzvot, tá bom? Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Mitzvot. Tá aí na tela. Mitzvot, tá? 613. Opa, peraí que eu errei aqui. Não tem esse Zzinho no final? Aí. 613 mitzvot, tá? Então, esses mandamentos, então, são observados pela tradição judaica, tá? Toda a legislação presente na Torá serviu como um guia para os israelitas viverem na aliança com Deus e assim se relacionarem bem uns com os outros na terra de Canaã. Esse ponto aqui, gente, é fundamental, tá? Deixa eu tirar o banner, voltando aqui, tá? Então, olha que interessante. A legislação, então, né, chamada legislação, ela serve como guia. Tá vendo? Por que não é importante? É importante que a gente saia um pouco dessa dimensão de lei enquanto peso burocrático. Ela é um guia para que o povo de Israel possa viver bem a sua aliança para com Deus. E não só isso, mas também se relacionar com os outros na terra prometida. Tá bom? Então nós somos um povo que estamos saindo da escravidão do Egito e nós queremos escrever uma nova história. Eu quero escrever uma nova história. Como eu escrevo uma nova história? Eu preciso ser aconselhado por Deus. E ser fiel a Deus para que a minha
a minha falta de compromisso não possa fazer com que eu me torne um egípcio para o meu vizinho. Essa teologia aqui, gente, é fundamental a gente compreender. É fundamental a gente compreender, tá? Vou até para a tela inteira agora, tá? Seguinte, Israel não era escravo no Egito? O povo não clamava por libertação? Deus libertou o povo. E o povo agora vai para Canaã, que é a terra prometida. Uma vez que o povo chegou em Canaã, o que Deus quer que eles façam? Vivam bem. Vivam bem. Essa é a grande vocação que Deus tem para cada um de nós. Que você tenha vida plena, que você seja feliz, que você viva em harmonia, que você tenha saúde do corpo e da mente. Então, para que servem as instruções? Guia para que eu não transforme a vida do outro um inferno. Tá entendendo? Para que eu não precise roubar o outro e fazer da vida dele um inferno. Para que eu não precise dar vexame dentro de casa e fazer da vida dos meus filhos, da minha esposa, um inferno. Para que eu não seja violento e faça da vida da minha esposa, do meu esposo, um inferno. Tá entendendo? Então, para isso servem as leis. Né? Para isso que Deus entrega as leis. Tá? Então, e aí, trazendo esse sentido espiritual, por isso que nós queremos buscar a santidade e vencer a nós mesmos. Porque quando nós vencemos a nós mesmos, não só agradamos o coração de Deus, mas deixamos de ser um peso para aqueles que vivem com a gente. Né? Então, este ponto é muito interessante. Tá? Vamos agora para a composição do livro do Deuteronômio. Deixa eu colocar aí na telona aí para vocês, tá? A composição do livro do Deuteronômio. Por muito tempo, nós tivemos essa posição clássica, né? Essa chamada posição clássica, que falava que Deuteronômio foi um livro escrito por Moisés, tá? E até mesmo nós tínhamos uma forma de olhar para a formação do Pentateuco, mas que a exegese atual não olha mais dessa forma. Tá? Esta é a reflexão católica, cristã em geral, tá bom? Claro, em geral não, perdão. Reflexão cristã de círculos bíblicos, tá? De reflexão, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui e olhar para vocês. Se você perguntar para um judeu quem é o autor da Torá, ele vai te falar que é Moisés. E, ok, Moisés é o autor emblemático, tá? Mas a exegese nos mostra hoje que provavelmente Moisés não escreveu nada e que o texto é de um período bem tardio, bem posterior, tá bom? Então, os inúmeros círculos bíblicos hoje reavaliaram muita coisa, tá? Então, nós tínhamos uma reflexão clássica, até mesmo do início do século XX, né? Alguns manuais de catequese vinham com essa ideia de que colocava Moisés como o autor do livro, né? Inclusive, quando nós vamos lendo ali, né, parece que é o Moisés, melhor, o autor sagrado tenta mostrar que é Moisés, mas é o seguinte, o próprio Deuteronômio vai narrar a morte de Moisés. Então, como é que o livro que narra a morte do seu autor foi escrito por ele? Poderia narrar, descrever a sua morte, né? Então, isso nos mostra que o livro, então, é o capítulo 34, né? O capítulo 34, não dá para focar direito, o capítulo 34, que narra ali a morte de Moisés, o último capítulo de Deuteronômio. Então, essa ideia de que muito clássica, de que Moisés era o autor, não só do Deuteronômio, mas de toda a Torá, ela não se sustenta,
tá? Ela não se sustenta. A Sandra está comentando aí que o padre Enéas já explicou isso, né? Então, maravilha, ótimo, que aí vocês não vão achar que eu estou transmitindo aqui uma heresia, tá bom? Então, este ponto é importante aqui ficar claro, tá? Então, pode ser que alguém nunca se deparou com isso, então, por isso que é importante nós falarmos disso, tá? E aí algumas pesquisas bíblicas apontam e percebem no livro do Deuteronômio uma certa afinidade com o reino do norte. Deixa eu colocar aqui na telona aqui para vocês, tá? Uma certa afinidade com o reino do norte, né? Vocês sabem que Israel teve o período ali da monarquia unida, né? Nós temos, ou melhor, temos o período dos juízes. Depois do juízo, nós pedimos, o povo de Israel pediu então um rei, e aí Deus deu Saul como rei. Depois nós temos Davi, temos Salomão. Com a morte de Salomão, ele tem ali vários filhos, e nós vamos ter dois brigando pelo poder, que é Jeroboão e Roboão, tá? E essa briga vai acabar na divisão de Israel, né, entre Reino do Sul e Reino do Norte, tá bom? E aí nós percebemos que Deuteronômio tem uma certa afinidade com aquilo que era produzido no Reino do Norte. Vale printar, vale tirar a tela aí para vocês lerem aí num outro momento. Deuteronômio capítulo 17, versículo 2 e Oséias capítulo 6, versículo 7, tá? Qual é a teologia presente no livro, ou melhor, produzido no Reino do Norte? O reino foi se esquecendo do povo, foi crescendo a situação de pobreza e o rei foi se distanciando. Então, Deus vai levantar levitas e profetas para que eles possam apoiar os necessitados. Me parece que essa teologia está presente também no livro do Deuteronômio, tá bom? O reino do norte chegará ao fim. Nós temos então a fuga para o sul, né? O reino do norte será destruído, né? Será destruído pelos assírios em 722 e o povo é levado para o exílio e ao esquecimento, tá bom? Então, nessa fuga para o sul, nós vamos ter um outro personagem aí, né? O tempo de Ezequias, tá? Nós temos aí Ezequias, esse personagem bíblico, que é o 13º rei de Judá, tá bom? E Ezequias, o período então de Ezequias ali, né, século VIII ali, antes de Cristo, teria sido no tempo de Ezequias, no qual teria acontecido uma primeira compilação do texto bíblico, né, do livro do Deuteronômio, tá? Então, tudo isso são teorias, tá? São teorias e que é difícil afirmar, obviamente, tá bom? Eita, saiu Laia aqui, né? Mas é livro da lei, tá, gente? Perdão. Aqui nesse segundo slide, tá livro da Laia, aqui é livro da lei, tá? Nós temos o reino de Josias. Temos o período, então, do reino de... Com Josias, nós temos ele que é o 16º rei de Judá, tá bom? 16º rei de Judá. E ele institui grandes reformas, tá? Institui grandes reformas, e teria sido ele o que estabeleceu e compilou os textos hebraicos, tá? Naquilo que chamamos de reforma deuteronômica, que teria ocorrido durante o seu governo, tá bom? E aí vale fazer uma comparação aí de 2 Reis 22:8, né? Esse período de reforma do templo, com a própria, fazer uma leitura paralela com toda a obra deuteronomista, né? De capítulos 12 a 26, tá? E aí nós temos o período do exílio da Babilônia. No período do exílio na Babilônia, nós temos alguns textos que Deuteronômio parece
parece fazer um relato histórico deste acontecimento. Né? Tá aí, então, na tela. Nós não vamos pegar por conta do tempo, né? Mas aí é interessante vocês tirarem uma foto e tal e lerem estes textos para vocês terem esse parâmetro aí. Poxa, nossa, parece que ele está falando desse período, né? Lembrando, o que é o exílio da Babilônia? Agora, o povo de Israel é dominado por este povo, né, pelos babilônios, eles serão deportados, e na Babilônia eles começam a sofrer tudo aquilo que os babilônios estão impondo para eles, tá? E neste processo aí, eles precisam manter viva a visão da aliança, a sua fé, tá bom? Então, esses textos aí, textos históricos, aí eu coloco Deuteronômio de 1 a 3, 4, 41, de 43, 4 de 41 a 43, capítulo 9, versos de 11 a 10, capítulo 11, versos de 11 a 10, e capítulo 11, capítulo 31, versos de 1 a 8, esses textos parecem fazer um relato histórico do período do exílio da Babilônia, tá? E nós temos uma grande carga teológica presente também dentro desse texto, que aprofundam a visão da aliança. Deuteronômio 10, verso 12 até o capítulo 11, versículo 32, e capítulo 29, de 1 a 28, né? Formando, então, toda a história deuteronomista, tá? Deixa eu só fechar aqui, reduzir aqui o slide. Então, este ponto aqui é muito importante, tá, gente? Para nós caminharmos aqui para encerrar. Em Bíblia, tem até uma brincadeira que os biblistas fazem, que é a seguinte: biblista nunca concorda com nada. Biblista só concorda com uma coisa, que eles não concordam com nada, né? Então é uma brincadeira que as pessoas que eu aprendi com um professor meu, né, na faculdade de teologia, o querido Padre Mauro Negro, porque de fato você pode pegar um autor, daqui a pouco pode sair uma nova pesquisa e tal, etc, e tudo isso pode nos apontar para diversos caminhos, tá bom? Mas é importante dizer aqui, claro, né, reforço isso, que o livro do Deuteronômio, então, ele não é um relato preciso e, obviamente, que dificilmente ele foi escrito por Moisés e nem mesmo no período que Moisés era vivo, tá bom? Provavelmente é de um período muito depois. E aí é isso que esse slide está colocando aí para vocês. Estou dando essa base, duas referências históricas, né? Segundo alguns autores, seria o tempo de Josias, ou também partes do texto também tem uma marca do período do exílio da Babilônia, tá bom? Então, esses pontos aí são fundamentais, são importantes para a nossa reflexão, tá bom? Vou colocar aqui o slide novamente. Principalmente quero reforçar isso, né? Incentivar vocês a lerem os textos, né? Quem quer aprofundar um pouco mais sobre e tal, tá? Para vocês fazerem o comparativo, tá bom? Tudo bem aí, gente? Tudo tranquilo? Tudo ok? Se tá tudo ok, manda um ok aí no chat, tá? Se quer fazer algum comentário, alguma pergunta, enfim, tiver aqui ao nosso alcance, coloca aí no chat aí, por favor, tá? Bom, parece que tudo ok. Então, é isso aí. Deixa eu só ver aqui em relação aos slides. Bom, é isso aí. Ou melhor, deixa eu colocar aqui de novo. Então, bom, penso que nós não temos perguntas, né? Não temos
Comentários. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar aqui o slide número 1, tá? Beleza. Cadê? Deixa eu ver se tem comentários, perguntas. Será que eu deixei passar alguma coisa aqui? Penso que não, né? A Márcia está colocando que a internet está bem lenta, está cortando muito. Márcia, então depois você tenta ler, tenta assistir na íntegra aí, né? Certinho, tá bom? Com mais calma, com mais tranquilidade, principalmente fazendo as anotações, tá? Bom, gente, por hora, estamos aí com 56 minutos aí de live, então, né? Penso que a nossa parte de introdução, nós já trabalhamos bem, tá bom? Beleza? Então, nós não temos perguntas. Espera aí, aqui. A Ana Beatriz coloca, essa aula estará disponível no site da Diocese? Eu acredito que não, hein? Talvez a Silvana ou a Maristela pode perguntar, mas vai ficar aqui na página. É isso aí, vai ficar na página, então aqui é super fácil o acesso, tá? Vou fixar aqui o comentário aqui da Sil, tá? Aqui, ó. Vai ficar salvo aqui na página, então é muito tranquilo para vocês acompanharem depois, tá bom? Vai ficar aqui presente aqui na sala, tá? Tranquilo, gente? Mais algum comentário, alguma observação? Eu vou parar esse slide aqui, gente. Vocês permitam eu voltar aqui. E eu quero fazer o seguinte aqui com vocês. Eu quero apresentar como bônus, vamos dizer assim, tá? Deixa eu pegar um outro slide que eu tenho aqui. Espera só um pouquinho. Eu quero fazer um bônus aqui em relação à Bíblia, tá? Em relação à Bíblia. Quero só fazer um comentário sobre leitura bíblica, estudo e tal, tá? Deixa eu só encontrar aqui, cadê? Aqui. Já vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Ó, a Silvana falou que tá no YouTube também, tá? Nossa live também tá no YouTube. Bom, então, você já tem o Facebook, tem o YouTube, não falta lugar aí para você assistir, tá? Isso, vou jogar aí na tela, tá? Esse é um bloco bônus, vamos dizer assim, tá? Vai, cadê? Aqui. E aí a gente fecha a nossa aula de hoje, tá bom? Deixa eu ver como é que tá na tela aqui para vocês. Apresentar. Isso aí. Bom, então tá aqui aparecendo aqui do lado, aqui. Isso aí, 3 formas de tradução da Bíblia, né? Ela pode ser uma tradução literal, uma tradução formal, né? E uma tradução pastoral, tá? O que eu quero dizer com isso? A tradução literal, gente, é o mais próximo da língua, o mais próximo do sentido do texto, tá? Então, se eu quero ser fiel ao texto, eu vou recorrer à língua original do texto. Se é o Antigo Testamento, em hebraico. Se é o Novo Testamento, eu vou procurar ele em grego, tá bom? Isso aqui é a tarefa que o exegeta faz, né? O exegeta vai trilhar esse itinerário aí, tá? Não é a nossa tarefa, nós não precisamos ler hebraico, não precisamos ler grego, tá? Mas é importante buscar, aí aqui o texto, né? Texto em hebraico, lido da direita para a esquerda, né? Aqui, ó, Bereshit, né? Eu não sei se aparece a setinha para vocês quando eu passo a mão aqui, não sei, mas enfim, se estiver aparecendo, aqui é um Bet, Resh, né? Resh, a letra Shin, né? Bereshit, e a letra Tav, né? Bereshit, no princípio, né? Em hebraico. E nós temos a tradução formal,
temos a tradução formal, tá? A tradução formal, ela se preocupa com a forma do texto. Como que nós, leitores em português, vamos compreender a forma do texto, tá? Então, essa é uma questão importante aqui, porque nós não lemos em hebraico, vocês devem saber muito bem que no hebraico não tem vogal, enfim, coisas do tipo. Então, imagina aquele texto chegando transliterado para a gente, não vai adiantar de nada. Então, a gente busca a tradução formal, que se preocupa em apresentar a forma do texto, tá? Se preocupa em apresentar a forma do texto. Aí, na imagem para vocês, eu estou colocando 3 exemplos aí, né? Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, e a TEB, né? Chamada de tradução ecumênica, que é pela editora Vozes, se eu não me engano é pela Vozes e pela fonte editorial, não me recordo bem, tá? E depois nós temos a tradução pastoral. A Bíblia de tradução pastoral, ela busca sempre adaptar o texto, né? Essa é a meta da Bíblia pastoral. Ela é voltada, então, para pastoral, para catequese, para pequenos grupos, né? Então, ela visa tornar o texto mais compreensível, vamos dizer assim. O problema é que uma Bíblia de tradução pastoral nem sempre é uma boa Bíblia para estudo, né? Porque se eu quero buscar, se eu quero ir na raiz, enfim, então, ainda que eu não vá para o outro extremo de ler em grego, de ler em hebraico, é importante que eu tenha uma Bíblia de tradução formal, tá? Nesse sentido, a pastoral, ela perde um pouco em qualidade, né? Em relação na sua fidelidade nesse processo de tradução, tá bom? Então, este ponto aqui é importante. Qual Bíblia usar? Depende. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Né? É estudo? É oração? Tá? Então, depende. Se você quer estudar o texto bíblico, eu vou te recomendar sempre uma Bíblia de tradução formal. Tá? De tradução formal. Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino. Tem uma Bíblia também, uma tradução de um português, que está sendo recomendada agora por biblistas, tá bom? Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem dela para colocar. Eu já estou namorando essa Bíblia já faz um tempinho, eu quero comprar, quero comprá-la, tá? Aceito de presente aí se alguém quiser. Aqui, ó, é a tradução do Frederico Lourenço, tá? Eu vou jogar aqui a tela do site das Americanas aqui para vocês. Espera só um pouquinho. Ó, aqui, ó. Tá aí na tela aí para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui na tela. Deixa eu colocar a tela inteira. É essa Bíblia aqui, tá? Tradução do Frederico Lourenço. Mas ela tá separada. Ela não tá a Bíblia inteira ainda, tá? Então é uma tradução que tá ramificada, né? Ela não tá completa, tá bom? Então, depende de qual Bíblia, de qual é o seu objetivo. Então, se você quer estudar, se o objetivo é estudo, então eu vou recomendar Bíblia de tradução formal, Jerusalém, pastoral, né, o ATEB. Em especial, eu sempre recomendo a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Sempre recomendo a Bíblia de Jerusalém. Se é oração, a Ave Maria serve tranquilamente, a pastoral serve tranquilamente, tá bom? Então, qualquer versão aí, vamos dizer, vai suprir aí, já que você vai apenas rezar com a sua Bíblia, tá? Agora, a grande regra é tenham várias traduções. Tem uma Jerusalém, tem uma pastoral em casa, tem uma Bíblia de Ave Maria, né? E também dependendo do grupo que você vai trabalhar. Então, por exemplo, na Renovação Carismática, nas pregações, eu vou sempre com a Bíblia de tradução Ave Maria, porque geralmente todo mundo usa a Bíblia de versão Ave Maria lá. Quando é estudo, alguma formação, eu vou com a minha de versão Jerusalém, né? Então, depende de qual é o seu objetivo. Tá bom? Beleza, gente? Bom, 1h05 de live. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a versão aqui? Tal, sobre isso? Então, a Ilane perguntou qual a melhor. Então, depende. Se é estudo, Jerusalém vai ser
a melhor, né, atualmente no Brasil, é uma das melhores, sem dúvida, né? E se for usar na pastoral, a Bíblia de Ave Maria, ou a Bíblia pastoral, vai servir tranquilo, né? A Leonilda pergunta, ela é indicada para catequese de iniciação à Eucaristia? Qual? A Jerusalém, você está falando, Leonilda? Será que você está falando da Bíblia de Jerusalém? Bom, eu não sei se ela está falando mas pegando a pergunta no geral, né? Gente, vai depender, claro, sempre da sua assembleia, né? Se eu tenho, dependendo da faixa etária das crianças, é melhor que eu trabalhe com uma Bíblia pastoral. Óbvio que é melhor que eu trabalhe com a Bíblia pastoral. Até porque catequese é o quê? É querigma, né? A gente não está dando estudo de exegese bíblica, né? A gente não está fazendo uma reflexão, uma lectio divina, coisa do tipo. É catequese, é anúncio, é apresentar Jesus. Para apresentar Jesus, uma Bíblia de tradução pastoral serve muito bem, tá? Serve muito bem. Então, eu sempre vou defender que na catequese, ou melhor, na atividade pastoral, que se utilize a Bíblia de tradução pastoral. Tá? Ainda que você esteja na crisma, dependendo do tema que você vai trabalhar, na catequese de crisma, use também Bíblia pastoral. Use de Bíblia pastoral. Agora, se é uma formação para liderança, um estudo bíblico, uma formação para agente de pastoral, aí ok. Né? Mas se é atividade pastoral, busque sempre pela Bíblia de tradução pastoral. Tá bom? Use a Jerusalém para o seu estudo, inclusive quando você estiver preparando o seu encontro, mas para ler com eles, né, use sempre a Bíblia de tradução pastoral, tá? Beleza, gente? Mais algum comentário, mais alguma observação? Senão nós passamos um pouquinho aqui de 1 hora, então nós podemos encerrar, e aí sábado que vem, vamos trabalhar um pouco a teologia aí do livro do Deuteronômio, né? Vamos ler de forma mais específica aí, de forma mais nítida, o livro do Deuteronômio, tá bom? Beleza? Deixa eu só... Aí. Joguei aqui a... Fechou. Tranquilo, gente? Então, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Muito obrigado por acompanhar. Perdoe os 10 minutos aí de atraso aí, né? Hoje eu fui para uma atividade presencial após 6 meses, né? Reencontrei o povo, era um encontro sobre Setembro Amarelo e tal. Mas aí com todas as medidas lá das missas, né? Banco isolado e tal, etc. Enfim, então é bom ver gente, né? Também. Enfim, então peço perdão pelo atraso aí, mas cumprimos com a nossa carga horária, vamos dizer assim, tá bom? Trabalhamos o conteúdo e no próximo sábado estaremos juntos para nós encerrarmos a nossa reflexão, agora com o conteúdo, né? A teologia do livro o livro de Deuteronômio, tá bom? O Carlson pergunta, a CNBB é considerada pastoral? Sim, a Bíblia da CNBB é pastoral, tá? Cadê? É que eu fechei o slide aqui, mas inclusive no slide estava ela de foto, né? Ela estava lá, ó, na Bíblia de pastoral, tá? Deixa eu jogar aqui na tela aqui novamente. Aí, ó, tá aí, ó, tá bom? Aqui, ó, essa aqui é a Bíblia da CNBB, certo? Então ela é pastoral também. Beleza? Bom, muito obrigado, gente. Até a próxima semana. Deus abençoe vocês. Se puder, fique em casa. Se for sair, use máscara, proteja você, proteja os outros, a sua família, tá bom? Afinal de contas, a mensagem central do livro do Deuteronômio é: o nosso Deus é o Deus da vida, né? Que todos tenham vida e a tenham plenamente. Então, tudo que a gente puder fazer, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, que preserve a vida dos nossos irmãos, a nossa, sempre será um grande ato espiritual, tá bom? E corresponderemos à nossa vocação. Até mais!